Olá, a minha fala será sobre a importância de habilidades motoras para o desenvolvimento. As pessoas pensam no desenvolvimento motor como marcas ao longo do desenvolvimento de uma criança. É claro que estamos falando de marcos importantes, quando o bebê para de engatinhar, começa a andar, começa a ficar de pé, mas tudo, na verdade, é comportamento motor. Andar, abraçar o pai, o responsável, brincar com brinquedos, olhar, sorrir, comer, falar, tudo isso é desenvolvimento motor, incluindo atividades do dia a dia, brincar com colheres, utensílios, objetos e também atividades sociais e comunicativas, brincar com o cachorro, dar beijo, brincar, correr. Tudo é comportamento e comportamento é desenvolvimento motor. Então, capacidades motoras são tão importantes quanto o desenvolvimento do comportamento em si, porque comportamento é algo motor. Então, as capacidades motoras nos revelam uma janela para entendermos o desenvolvimento comportamental da criança. Primeiro, as crianças não conseguem nem levantar a cabeça, né, de longe do tapete. Aí o bebê, ao longo da vida, né, aqui no eixo X, temos a idade em meses e a gama de atividades que os bebês vão sendo capazes de realizar. Geralmente, isso está correlacionado com as habilidades comportamentais. No entanto, precisamos ter cuidado, porque na verdade os padrões por idade podem ser frustrantes, e isso se dá porque a idade e a experiência estão correlacionados. Na verdade, o bebê que vai andar mais rápido é aquele que teve mais experiência a se expor a esse exercício. Portanto, a experiência é um fator preditivo mais confiável do que a idade em meses do bebê. Mesmo dentro da mesma idade, dois bebês diferentes podem ter comportamentos motores variados de acordo com a experiência que tiveram. Então, a idade em meses não é um preditivo da capacidade neuromotora. Esse gráfico mostra aqui o número de passos por hora dados pelo bebê. Cada círculo é o caminhar espontâneo de um bebê dentro de um quarto de laboratório, de uma sala feita para esse experimento. Vocês sabiam que o bebê, em média, dá 2.400 passos por hora? Isso totaliza 14.000 passos por dia. É enorme. Então, esse espaço no laboratório tem brinquedos à disposição, configurações, texturas e alturas diferentes. E aí a gente consegue observar o comportamento dos bebês. E é algo que corresponde a uma casa, né, real, em que temos alturas diferentes. E aí vem a variabilidade no desenvolvimento de capacidades motoras. Aqui nós temos a gama de atividades motoras de acordo com a idade, como vimos já no outro slide. Mas isso varia muito de bebê para bebê. Alguns bebês começam a andar aos 10 meses e alguns demoram até completar 16 meses para começar a caminhar. E também existe variabilidade dentro de uma mesma capacidade motora. Por exemplo, o engatinhar. Alguns bebês usam os joelhos, outros usam as mãos e os pés, outros bebês engatinham com a barriga, arrastando no chão. Os bebês são muito criativos nas maneiras de se movimentar. E muitas vezes eles solucionam o problema de se movimentar de forma fora do comum. Não é exatamente sentado, não é exatamente em pé, uma combinação dos dois. Alguns se arrastam pelo bumbum. Enfim, existem modos infinitos de se movimentar para as crianças. Uma outra questão com esse gráfico padrão de marcos no desenvolvimento motor é que, na verdade, não podemos correlacionar apenas a idade, como eu já disse. Tem muita diferença de acordo com a cultura e com as práticas, né, do cuidador, dos pais ou do responsável pela criança. Tudo isso terá um efeito no desenvolvimento da criança. Aqui temos um vídeo filmado em Mali.
E aí, o responsável está manipulando o bebê de maneira bem dura, né? Meio rígida para alguém que teve uma cultura ocidental, uma criação mais ocidental. Mas, na verdade, nem todas as famílias lidam com o bebê como se o bebê fosse frágil. E isso, às vezes, leva a um exercício maior do bebê. E esse exercício pode acelerar o ganho de coordenação motora. E aí o adulto responde a isso. Quanto mais o adulto dá o exercício ao bebê e quanto mais ele vê que a capacidade é adquirida, ele vai dar mais estímulos, é claro, para ganhar essa capacidade motora e o controle da postura. Aqui é um vídeo filmado na Armênia. O pai está exercitando o bebê para ele ganhar maior habilidade motora. Em muitas culturas, esse tipo de exercício faz parte da paternidade, faz parte da expectativa de uma boa criação. É o que precisa ser feito para se assegurar que o bebê tenha uma boa capacidade motora. Bom, o exercício facilita a capacidade motora, mas a limitação dos movimentos tem o efeito contrário. Em muitos lugares da Ásia, os pais colocam o bebê numa espécie de berço em que ele fica totalmente limitado. Os braços e as pernas ficam presos e o bebê só consegue mexer os dedinhos das mãos e dos pés. Porém, essa parte, né, do mundo, essa região geográfica da Ásia Central não é representada em estudos científicos. A OMS publica padrões, não são normas, são padrões mundiais, mas que são baseados em dados de 6 países diferentes que não incluem a Ásia Central ou culturas em que os berços que limitam o movimento do bebê são comuns. E nem a países como regiões como a Armênia, em que os pais exercitam os bebês de maneira tão vigorosa. Aqui nós temos uma curva em vermelho que fala do Tajiquistão, em comparação à curva em azul, que é publicada pela OMS. Vocês veem que mesmo com o berço que limita os movimentos, os bebês no Tajiquistão, quando chegam a 20 meses de idade, conseguem adquirir os mesmos movimentos do que um bebê de um país ocidental. Nos Estados Unidos, começou uma campanha para que os bebês dormissem com as costas apoiadas no colchão do berço para evitar o risco de síndrome de morte súbita do lactente. Mas aí tiveram também que estimular maior movimento, porque se o bebê fica só deitado, ele não consegue engatinhar. Então, começaram uma nova campanha chamada de tempo de barriga para baixo, para estimular o desenvolvimento motor e o engatinhar. O desenvolvimento de habilidades motoras tornam a criança mais flexível e funcional. E a flexibilidade não é algo opcional, é algo fundamental na vida para se ajustar a um corpo variável e um ambiente variável também. Aqui nós temos um aparato do nosso laboratório de testes e experimentos. Temos uma altura diferente, né, que pode variar de 0 a 90 centímetros. E aí temos a informação visual disponível para que o bebê entenda a relação entre o próprio corpo e o ambiente em que ele está engatinhando. Eles conseguem então olhar e tatear o ambiente para saber o quão alta é a diferença de um piso para o outro. E aí eles engatinham até a extremidade, mas não vão tentar engatinhar para uma altura mais baixa se isso for perigoso demais. Mesmo se estiver 1 centímetro além da própria capacidade, eles não vão colocar o próprio corpo em risco. Mas, na mesma idade de 12 meses, as crianças que começaram a andar e não têm experiência, se jogam e tentam sim ir além de suas habilidades. Elas vão mesmo numa altura de 90 centímetros, chegando à extremidade, elas continuam andando como se não tivessem a menor noção de suas próprias habilidades. Porém, 6 meses depois de alguns meses de treinamento ao caminhar, eles começam a ter mais noção e perceber de maneira bem precisa se a diferença de altura é segura ou não para continuar andando sem problemas.
Então, os bebês que andam já e que têm 18 meses ah, demonstram um comportamento parecido com os bebês que ainda engatinham aos 12 meses, que já têm experiência naquele tipo de movimento. Aqui nós temos um gráfico que mostra, de acordo com cada idade, qual a porcentagem da tentativa, né, que vai além da própria segurança. Para a esquerda do marco zero, temos comportamentos seguros e para a direita, comportamentos arriscados. Então, começa ali no eixo X com a variação das alturas. O 1 centímetro é uma diferença de altura bastante segura, né? E 90 centímetros já representa um perigo. Aqui nós temos os bebês que têm 12 meses e que já engatinham e que não tomam riscos nenhum conforme visto nos vídeos. Aqui em azul nós temos os bebês também de 12 meses, mas que já começaram a caminhar e que tomam riscos, sim, que mesmo a 90 centímetros de altura de diferença entre os dois pisos, tentam continuar caminhando em 50% das vezes. A diferença é que eles ainda não conseguiram perceber as diferenças, né? Como estão caminhando, não sabem muito bem a relação do próprio corpo e da altura. Se analisarmos os bebês de 18 meses, que já têm 6 meses de experiência caminhando, vocês veem que é algo comparável àqueles que têm 12 meses e que já engatinhavam, já tinham essa experiência. Eles entendem a própria experiência, entendem as possibilidades de se caminhar ou não, e tudo isso se manterá durante o desenvolvimento motor da criança. O que é engraçado de perceber é que não existe uma transferência de conhecimento na adoção de novas habilidades motoras. Aqui é um bebê que está começando a engatinhar. Ele não tem a menor noção da diferença de altura, de quão inclinada é a ladeira. E aí, na maior parte das vezes, eles vão aprendendo e encontram um modo alternativo, né, de descer algo inclinado. Depois de algumas semanas, eles já conseguem saber com muita precisão se o terreno inclinado é seguro ou não para eles engatinharem. Porém, quando eles começam a andar, é como se o processo de aprendizagem tivesse recomeçado do zero. Eles não têm essa transferência de conhecimento e experiências. O aprendizado começa mais uma vez e eles não têm a menor noção do que fazer. Aí, depois de um tempo, na verdade, eles começam a aprender, mas mesmo se é comparável à aprendizagem do engatinhar, não existem evidências de que essa experiência de aprendizagem seja mais rápida. Novas capacidades motoras instigam um efeito cascata de desenvolvimento psicológico, cognitivo e etc. Quando os bebês passam do engatinhar para o caminhar, eles começam a ver mais. Então, aqui temos um campo de visão bem mais abrangente e também os bebês começam a se movimentar durante um maior tempo do dia. E eles também percorrem distâncias bem maiores do que os bebês que ainda engatinham. Ao caminhar, os bebês começam a se tornar mais e mais rápidos. Durante a primeira semana de aprendizagem de caminhar, eles já se tornam mais rápidos. Se comparado ao engatinhar, no engatinhar é cerca de 20 semanas antes que eles ganhem maior velocidade. Aqui vocês veem um vídeo do campo de visão dos bebês. Quando o bebê está engatinhando, ele só vê o que está à frente, como o vídeo mostra. Porém, quando o bebê começa a caminhar, ele começa a ver a sala inteira onde ele se encontra. Esse esquema mostra o campo de visão médio do engatinhar e do caminhar. Então, como dizemos antes, ao invés de ver apenas o chão, né, próximo ao chão, eles veem
o ambiente completo. Os bebês que caminham também conseguem coletar mais objetos e carregar objetos com eles, muito embora os bebês que engatinhem também consigam fazer isso. Mas as crianças começam a apanhar mais objetos pelo caminho quando estão andando. Eu gostaria de concluir com mais um exemplo de como habilidades motoras favorecem novas experiências e maiores aprendizados. Aqui, duas meninas estão brincando com a grade do parquinho, que na verdade nem é um brinquedo projetado para isso. As crianças sempre encontram maneiras de brincar com os objetos, modos que nunca poderiam ter sido imaginados pelas pessoas que desenharam esses objetos em primeiro lugar. Crianças geram um movimento, tanto movimento que nem imaginamos. Cerca de 10 anos atrás, eu comecei a documentar o movimento de crianças e eu vejo que a variedade, a diversidade de movimentos e a frequência é muito maior e mais abrangente do que cientistas imaginavam. A atividade de uma criança instiga a atividade de outra. Na verdade, muito frequentemente nós analisamos o movimento de uma criança de maneira isolada, porém, grande parte da brincadeira é se movimentar juntos. Obrigada.